Curitiba, da Arena da Baixada, é uma coisa impressionante antes, durante e depois do jogo. Um jogo extremamente difícil para o Atlético Paranaense, onde todo mundo colocava que já ia vencer esse jogo, né? Tomou o gol aí no final do jogo, a bola muito bem batida pelo Garro, né? Onde o Kaká fez o gol de pênalti, de peito, né? E aí esse resultado importante. Mas antes de falar do jogo com o Veloso, com o Marco Belo, com o Souza, a gente vai falar do São Paulo, que tomou um balaio, dos meninos da base do Vasco, hein? 4-1. 4-1. E jogou muito o Vasco da Gama e o São Paulo passeou em campo. Que, por sinal, poucos jogaram bem. O Palmeiras, mais uma vez, mostra a sua grandeza, mostra como é que é ser um time lúcido, ser um time copeiro, ser um time organizado, ser um time que toma um empate, mas ele está ciente daquilo que tem que fazer. E o absurdo é a torcida xingar a Leila, né? Vocês estão de brincadeira, xingar a Leila. Imagina os outros presidentes dos outros clubes em relação ao Palmeiras no jogo de ontem. O Bahia, que arrebentou, meteu 4-1 no Cruzeiro, né? Muita coisa importante, a gente vai falar muita coisa. Mas eu queria só dizer uma coisa, ontem no apito final, o Augusto Melo, você como presidente do Corinthians, vocês que são dirigentes do Corinthians, como é que vocês podem fazer uma coisa tão trágica em relação ao Danilo, pô? Como é que vocês podem mandar o Danilo embora, vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro, e deu o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que nem era favorito o Corinthians, que foi a única coisa que aconteceu de bom no Corinthians no ano passado. Pô, ele deu uma entrevista ontem pra nós aqui no apito final, com a Lívia Nepomuceno, com a Marília, com o Capelanes. Ele não contratou nenhum dos 36 jogadores. Nenhum foi indicado por ele. Nem avaliado. Nem avaliado por ele. Aí, o seu Ney, que eu não sei quem é, acho que eu conversei com ele uma vez por telefone. Claudinei Alves, o que você pode fazer uma coisa dessa, cara? Como é que você manda embora o Danilo e aí você traz o treinador do Sub-17 que não tem nada a ver com isso? Como é que vocês podem fazer isso? Sabe quem que lançou o Breno Bidon? Danilo. Gabriel Moscardo? Danilo. Léo Maná? Quanto tempo que eu falo que o Léo Maná é melhor que o Mateuzinho? Danilo. Murilo. Sabe quem? Murilo. Bidon. Todos eles. O Kaique que entrou ontem, o Arthur que entrou ontem. Pô, vocês estão de brincadeira fazer isso com o Danilo? Então mostra que o departamento amador, já desde a administração passada, é sempre a que elege presidente. Vocês sabiam disso? O amador é que elege presidente. Não é o profissional, não. Dentro do social, dentro de tudo que acontece lá, é o amador. Porque aí o que os presidentes falam? Não, vai lá e toma conta disso aqui. E aí é onde ganha voto. Aonde se estabelece. Porque quem contrata 36 jogadores em 5 meses... O Augusto, foi isso que você falou na campanha? Pô, como é que vocês podem mandar independentemente do Danilo ser ídolo, e ele é muito ídolo, pô, se ele tem competência, ele fica. Se ele não tem competência, manda embora. Mas vocês mandaram... essa é a vergonha que o Corinthians transforma lá dentro. Aonde você contrata Mateuzinho, que agora é reserva do Léo Maná. Fala a verdade. Ruim. Dá uma olhada. Aí Pedro Raul, 5 anos de contrato, 5 milhões de dólares, que o tal de Igor, do transporte, que nunca viu o que é o Corinthians, nem sei se é sócio do Corinthians, nem sei se tem nenhum, nunca vi, eu tô lá há 30 anos, nunca vi, aí o Pedro Raul não pega uma vez a bola, no jogo. Aí, quem que é cobrado? O Matheus Donelli, que vocês não acreditam. Olha o que o menino fez nos 2 jogos que ele jogou. Pode não ser o titular absoluto do Corinthians. Talvez nem seja. Mas o que vocês fizeram com ele aí demonstra que vocês não entendem nada de futebol. Demonstra que, administrativamente falando, vocês estão anos-luz atrás. O Palmeiras, e a gente tem que falar do Palmeiras todos os dias aqui. O Palmeiras entendeu que ele tinha que trazer um cara monstruoso, que é o João Paulo. Olha quanto que vendeu, mais de 1 bilhão em 3 jogadores. O Corinthians deve ter feito uns 400 milhões. Cadê o dinheiro? Onde estão os jogadores? Aí toda vez é isso. É uma desculpa esfarrapada. É uma desculpa que dá nojo de saber e dá nojo de ver quando um Danilo
que foi vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro e campeão da Taça São Paulo, é mandado embora de uma maneira vergonhosa, de uma maneira esdrúxula, de uma maneira que dá nojo. Dá nojo. E aí vocês acham que um empate contra o Atlético Paranaense é a salvação. Vocês acham que o Vasco da Gama, porque ganhou do São Paulo, é a salvação? Não é. O Santos, do jeito que está, o que fizeram com o Santos, se é colocar todas as dívidas do Santos, do São Paulo, do Corinthians e também do Vasco, vai chegar aí uns 8 bilhões. Que é vergonha. Tem alguém na cadeia? Tem alguém se responsabilizando pelas dívidas todas? Aí quando você tem um treinador da divisão de base, que é ídolo, mas é muito ídolo, o Danilo, talvez ele não seja mais, porque ele fala pouco, ele dá poucas entrevistas. Mas ele, no dia a dia, ele tem personalidade. Em 3 anos e meio, ele lançou esse menino que é o Felipe, o goleiro reserva, Felipe Longo, ele que lançou. Gabriel Moscardo, ele que lançou. Breno Bidon, ele que lançou. Murilo também. Murilo, ele que lançou. Biro, ele que lançou. Todos os jogadores, foi ele que lançou. Esse menino, que por sinal, essa administração, não tem um jogador de vocês que estão que foi colocado no principal. Toda a administração passada. Qual é o jogador de vocês que está aí? Ah, esse centroavante que foi quem que lançou? Danilo. Wesley também, né? O Wesley, eu não sei, foi o Danilo, ele falou ontem, tem essa... Porque o Murilo, o que ele falou do Murilo é impressionante. Ninguém queria colocar o Murilo para jogar, ele falou, vai jogar. Tanto é que o Luxemburgo veio e colocou o Murilo para jogar contra o Palmeiras. Pô, aí vocês mandam embora o Danilo. Cara, se o Danilo não é bom... E outra coisa, quando ele falou na apito final ontem, eu fiquei estarrecido. Dos 36 jogadores que foram contratados pelo esse Claudinei, que eu não sei quem é esse Claudinei. Eu nunca vi ele no Corinthians, não sei quem é Augusto. Quem é o Ney? Quem é o Ney? Quem é o Valmir? Quem são essas pessoas que estão aí do seu lado? Como é que vocês podem contratar 36 jogadores para a divisão de base e nenhum jogador foi indicado pelo treinador principal das divisões de base? Como é que pode isso? Como é que pode isso? Como é que vocês entendem isso? Você que está aí do outro lado. Aí, você vem no domingo fantástico. É laranja, é pomar, é dinheiro que não sei aonde que saiu e que é a polícia que vai resolver isso. E vai resolver mesmo. Aí é vice-presidente que vai e contrata um detetive, que eu nem sabia disso. Pô, peraí, não é o... Que isso? Mesmo que tenha tido uma intenção boa de saber o que aconteceu de certo ou de errado. Aí sai no esporte, do Domingo Espetacular, que é o da Record, né? Aí sai nos dois. Você acha que o gol do Kaká é a grande salvação? Pô, vocês vão ter a possibilidade de vender dois meninos aí que já vendeu todo mundo. Vocês estão fazendo tudo aquilo que era feito de errado. E aí o Antônio Oliveira que não presta porque não botou o centroavante, aí é o Mateuzinho que a gente dá pau aqui, aí é o Igor Coronado que não jogou, que por sinal tem que jogar o Igor Coronado, ninguém é tão bom quanto ele no meio campo. Agora, pera um pouquinho, isso é uma vergonha. Isso é vergonha, mas aí, qual o programa de televisão que fala isso? É os donos da bola. Nós não vamos deixar de falar isso desde o primeiro dia que eu assumi aqui como apresentador e até o último dia que eu ficar aqui. Até o dia que a Band achar que eu tenho que ficar aqui, eu tenho contrato até 2026. Cara, é insano. A gente sabia, eu sabia, Marco Belo, Souza e Veloso, mas ano passado, contratou tanto, mas eu não sabia de verdade aquilo. E aí o Danilo falou ontem comigo aí, tem ele falando aí, por favor, Cascão. Não, sobre a demissão, o que ele falou ontem aí, aquilo que tá, aquilo do apito final, o que vocês têm aí, que vocês colocaram aí? Coloca ele falando aí. Agora, em relação à demissão, é estranho, né? Quem te mandou embora? Quem que comunicou você? Não, quem comunicou foi o Ney, né? O Ney foi o Ney e o Valmir, mas foi o Ney. E foi toda a comissão. E o que ele falou? Ele falou isso, que a gente pegou, foi jogar contra o Cruzeiro em Minas, né? Um resultado muito ruim lá, que a gente perdeu. Parabéns, hein, Ney? A gente perdeu lá de 6-0 pro Cruzeiro. A gente perdeu de 6-0 pro Cruzeiro, mas é um jogo. Se você pegar lá o histórico, que é tudo que eu já tinha passado para eles, que a gente vai passar por esse ano, com a reformulação, estou botando os meninos novos para jogar, para rodar, que faz parte, né?
Aí pegaram e comunicaram que as palavras dele, não, isso aí já era para ter definido pós-copinha, mas tipo assim, como a gente ganhou copinha e teve que aguentar nós lá. Veloso, olha o que o Danilo falou, cara. Que eles já queriam mandar o Danilo embora antes, campeão da Taça São Paulo. Bota quem é o Ney pra você, torcedor, saber. Esse é o Ney do lado esquerdo aí. Eu sei, Cascão, do lado esquerdo. Até porque do lado direito é o presidente. Né, Cascão? É esse aí, ó, segurando a bandeira do Corinthians, contratou 36 jogadores sem o aval do treinador. Tá certo isso, Augusto? Augusto, você que foi dirigente do Amador, você acha certo isso, Augusto? É certo isso, Veloso? Não, boa tarde a todos. A política não pode ser maior do que os interesses do clube. Mandar o Danilo, ou querer mandar o Danilo desde o começo que assumiram, é porque é um remanescente que veio, que foi contratado pela outra diretoria. E o Danilo fazendo um trabalho bom. Nós vimos o que importa para o time e para o Corinthians, e principalmente para a instituição, é o que o treinador consegue revelar e conseguir produzir para fazer caixa. O Corinthians precisa disso. E o Danilo conseguiu fazer as duas coisas. Foi campeão da Copa São Paulo, quando realmente não era favorito. Ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Revelou jogadores para o time profissional que foram vendidos. Então ele fazia. Se ele não tem competência, importante. Manda ele embora. Exato. Tá tudo certo. Mas o trabalho era importante. Mas agora você coloca o rapaz do Sub-17. Cara, ele tem competência para isso? Eu não sei. Ou você vai... Como eu chamo o cara do Sub-17? Que vai assumir? Eu não sei o seu nome, irmão. Mas você vai deixar 40 jogadores chegar pra aí sem você falar? Porque se deixar, eu vou ficar sabendo, truta. Pô, você tá de brincadeira, cara. Olha o que o Danilo fez, o Veloso. É inacreditável isso, cara. Funcionou dos dois lados. Tanto revelando os jogadores, como fazendo um time vencedor. Que é o mais importante pra mim, é a revelação dos jogadores. O Corinthians precisa demais. Isso! Precisa demais. Precisa demais revelar, vender e fazer caixa. E o Danilo conseguiu fazer. E aí entra o Claudinei, bota a foto dele lá. Só um minutinho pra mim, depois bota a imagem aí. Dos meninos ganhando. Pô, você conhece o que de futebol? Pô, por que você tá... Como é que é a parada aí? Rafael Larúcia. É o que vai assumir? Treinador do Sub-17. Então você vai colocar o Sub-17 e vai tirar o cara que foi vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro e campeão da Taça São Paulo. Qual é o argumento que você tem pra falar do Danilo? Qual é o argumento? Porque ele não indicou nenhum jogador, né? Porque você contratou 36 jogadores. Eu acho que são 20 no Sub-17 e mais 16 no Sub-20. Mas sem o aval do treinador, o Antônio Oliveira, o Fabinho Soldado. Então quer dizer que vocês não querem receber nada do Amador. Pra vocês estão se lixando pro Amador. Ah, mas vocês precisam dos jogadores que estão no Amador. Não é muito louco isso? Vocês não querem nem saber. É o que tem salvado. É o que tem salvado o Corinthians da falência financeira, das dívidas que tem, de tudo que vocês fizeram. E se não fossem os jogadores da base, vocês não tinham dinheiro para pagar a água. A água vocês não teriam dinheiro para pagar. E vocês vão ter dinheiro agora por causa de 2 jogadores do Amador, o Wesley e Breno Bidon. E vocês mandam o Danilo embora. E que, por sinal, a relação que o Danilo tinha antes, ele não tinha agora. 5 meses. Ele disse aí no apito final ontem que ele não tinha relação nenhuma. Que ninguém perguntava nada para ele. E ele colocou só o Murilo para jogar. Só o Breno Bidon para jogar. Que, por sinal, o Gabriel Moscardo era reserva. Ele que botou para jogar. E aí, Souza, tem jeito o meu time, Souza? Tá difícil, viu? Porque o perfil que o Corinthians precisa e busca são perfis... A gente vai pensar que aquele treinador que foi auxiliar do Mano tinha caído com o Curitiba. Aí foi chamado pro Corinthians. Esse menino aí que falou que trabalhou no Barcelona... também tinha sido rebaixado também, Gasparino. Que era Gasparino. Pô, vocês trouxeram o Thiago Gasparino, que caiu 2 times e quase arrebentou o Corinthians nessas contratações. Aí vocês mandam o Danilo embora. Parabéns ao departamento amador, hein? Parabéns a vocês todos, porque o que tem... Mas como é que você contrata 36 jogadores, fazendo um contrato de 36 jogadores, inchando a folha salarial do departamento amador, sem dinheiro pra comprar colchão? Sem dinheiro pra comprar colchão! Souza. Esse é o perfil. Infelizmente, o perfil não é só no Corinthians, não. Do futebol brasileiro é esse, claro, né? Tirando o Palmeiras, que o Palmeiras tem feito um grande trabalho com o João. Não, o São Paulo faz também, Souza. Mas o Vitória faz também. Mas o São Paulo fez uma reformulação grande agora também na base. Porque você não pode perder os jogadores que o São Paulo perdeu.
Vocês pagaram 5 milhões vocês pagaram desse Mateuzinho com o Juliano Bertolucci, do Flamengo. Meu irmão, o Léo Maná é 1 milhão de vezes melhor que ele. O Léo Maná é capitão do time. O Léo Maná mostrou ontem que é muito melhor que o Mateuzinho. É uma vergonha o que vocês fizeram. É uma vergonha fazer isso. Belo. Bem, o Danilo já estava demitido no dia 1º de janeiro. O Augusto assumiu dia 2 e a Copinha começou dia 3. Então não deu tempo dele mandar o Danilo embora antes da Copinha. E aí ele ia mandar depois da Copinha. Todo mundo sabia. Acabar a Copinha, ele ia mandar o Danilo embora. Como que todo mundo sabe disso, né, cara? Porque não o Danilo é muito louco disso? Era do Duílio, né? O Danilo não era dele. Ele ia pôr um todo mundo aí todo mundo sabe tudo, né? Aí no Corinthians todo mundo sabe tudo, né? Fica abrindo as coisas pra todo mundo, né? Ninguém ajuda, né? Fala, dá informação pra todo mundo, fala pra todo mundo. É todo mundo que entra aí, que nunca foram sócios do Corinthians, nunca tiveram identidade do Corinthians. E aí os meninos que salvam o Corinthians, aí vocês mandam o treinador que fez tudo isso pelo Corinthians, Veloso. Aí, como o Danilo ganhou a Copinha, o Augusto lá no campo até fez uma festa, tal. A gente perguntou pra ele, e agora, vai mandar o Danilo embora? Não, imagina, não vou mandar. Teve que aguentar o Danilo, só que o Danilo nunca se adequou ao Claudinei, sabe por quê? Ao Valmir. Porque ele nunca abriu, eu não posso usar esse termo, porque ele nunca foi, ele nunca abriu, nunca fechou, vou mudar, ele nunca fechou os olhos, ele nunca abriu os olhos para as contratações. Ah, você vai colocar, eles contrataram o uruguaio, acho que de 20 anos, nunca jogou bola. Vê se o Danilo botou ele pra jogar. Ah, isso foi... Tem um paraguaio fantasma lá problema. Não, aí o que acontece? Ele não botou ninguém pra jogar. Ele sempre colocou aqueles que ele achava. Aqueles que ele tinha condições. Ele era da seleção uruguaia, né? Isso. E aí não jogava. Meu irmão, Franco Delgado. Quem contratou Franco Delgado, meu irmão? Sem o aval do treinador. E aí o que o Danilo fez? Nunca fez aquilo que eles queriam. Que era colocar os caras pra jogar. Vocês querem postar? Ô Cascão, eu quero que faça uma investigação. Eu quero que acompanhe os jogos do Amador aqui. Os donos da bola. Eu quero saber desses jogadores que não jogavam com o Danilo e que vão jogar agora com o cara do primeiro jogo já foram. No primeiro jogo que teve depois da saída do Danilo, eles já saíram. Eles já foram convocados. Todos? Não, 3 ou 4 já entraram no time. Eu não sabia disso. Depois da saída do Danilo. Tá vendo só? A saída do Danilo, 3 ou 4 já estavam jogando. É por isso que vocês mandaram o Danilo embora. O Augusto, você tem que falar sobre isso. O Fabinho Soldado, o Antônio Oliveira, como é que vocês deixam sair um cara como esse, Fabinho Soldado? Como é que você não brigou por ele, Fabinho Soldado? Você que tá fazendo um grande trabalho aí. Belo. Então, eu nem sabia disso. Danilo... Então, no primeiro jogo, já colocaram 4 pra jogar. No segundo, vão colocar 8. No terceiro, vão colocar 12. Pô, isso prometeu que ia mudar, Augusto. Você prometeu que ia mudar. Pô, como é que pode fazer uma coisa dessa com o Corinthians, cara? E aí? O que derrubou o Danilo foi uma entrevista que ele deu depois de um jogo e perguntaram pra ele como é que é você ter 50 jogadores pra você treinar. Ele falou, não dá pra treinar todos esses caras. Ele foi sincero, foi honesto. Não dá, mas ele falou ontem que tinha 37. Exatamente. Então coloca ele falando isso aí, então. Vamos lá, coloca aí. Em relação a essas contratações aí, não foi nenhuma por mim. Nenhuma? De 34 ou 50? O meu grupo que eu tinha... Que a gente apresentou pós-copinha, mais os 17 que a gente subiu, se não me engano, foi 7 ou 8. Então a gente tinha aí 35 atletas. Que já é muito. Já é muito. Já é muito. A gente já tinha que tirar. Aí começou a chegar atletas, né? Lá de teste, veio de um lugar, veio de outro. Veio o cara do Uruguai, Danilo. Aí quando eu vi, tinha 40 atletas. Jogador contratado esse ano, nenhum passou pela minha mão e ninguém me falou nada. Nenhum. Porque eu não concordo com isso também, já tinha falado para eles que não existe... trazer jogador já contratado sem a gente saber. Você escutou direito? Sem avaliar. Você da imprensa, vocês todos aí, vocês todos que estão ligados aí, vocês escutaram direito que o Zidanilo, o craque Danilo falou? 40 jogadores, nenhum jogador foi avaliado por mim. E não pediu contratação de ninguém. E não pediu contratação de nenhum, e aí ele é mandado embora. Por que vocês acham? É uma coincidência mandar ele embora ou não? É uma coincidência ele mandar embora e aí mais 4 jogadores estando já com o treinador do Sub-17? É uma coincidência isso ou não? 36 jogadores foram convocados, foram contratados. Quase 40. Tinha 50 jogadores para ele treinar. Pode falar. No primeiro jogo do Sub-20, depois da saída do Danilo, o uruguaio Franco Delgado, que não vinha sendo relacionado, foi convocado.
Dos 16 novos tá explicado atletas, por que o Danilo saiu, né? Garcês e Tabone, mais 2. 3, então, foram convocados para o primeiro jogo do Corinthians depois da saída do Danilo no Sub-20. Então tá explicado, né? Bota a foto do Claudinei e do presidente do Corinthians, Augusto, segurando a bandeira do Corinthians. Ô, Augusto, você tomou conta do futebol amador. Você é eleito presidente do Corinthians. Você acha que tá certo contratar 36 jogadores? Você acha que tá certo mandar embora o Danilo? E se fosse qualquer outro, eu falaria a mesma coisa. Pô, tá certo isso, Veloso? Aí, quer escutar a entrevista do Danilo de novo? Bota a entrevista de novo, o Veloso fala em cima, vocês falam o que vocês quiserem. Seu pensamento... Não é possível, cara. Não é possível que o Corinthians continue sendo isso. Não, que a gente acabou de pôr. Olha o que ele falou no apito final ontem. Dá uma olhada se isso não é uma barbaridade. Só uma vergonha. Vergonha, coloca aí. A essas contratações aí, não foi nenhuma por mim. Nenhuma? De 34 ou 50? O meu grupo que eu tinha, que a gente apresentou pós-copinha, mais os 17 que a gente subiu, se eu não me engano, foi 7 ou 8. Então a gente tinha aí 35 atletas. Que já é muito. Já é muito. Já é muito. A gente já tinha que tirar. Aí começou a chegar atletas, né? Lá de teste, veio de um lugar, veio do veio outro. o cara do Uruguai, Danilo. Aí quando eu vi, tinha 40 atletas. Jogador contratado esse ano, nenhum passou pela minha mão e ninguém me falou nada. Nenhum. Porque seja, eu não concordo com isso também, já tinha falado para eles que não existe trazer jogador já contratado sem a gente saber. Parabéns ao Claudinei, né? Parabéns ao Valmir. Parabéns ao Augusto Melo. Parabéns a todo mundo do treinador. Não era o contrário que se pensava? Veloso, da entrevista, ela é uma coisa absurda isso, cara. É absurdo isso. Veloso, o que você pensa? Eu penso que a gente começa a entender como funciona o departamento de base do Corinthians, né? Porque se você tem um treinador que está à frente da categoria, que é uma das mais importantes, porque é a da transição. O jogador que está ali, ou ele serve para o profissional, ou ele tem que ir embora. Então é um funcionário, um cargo de muita relevância dentro do clube. Só que às vezes não dão valor. E o Danilo estava fazendo muito bem. Posso te dar um dado para você? Eu tenho um monte de coisa, gente. Eu tenho um monte de dados, hein? Vamos lá. Sabe quantos captadores tinham no Corinthians na administração passada? 6. Sabe quantos tem hoje? 20. Peraí, se eu tenho um captador, é para que eu faça o quê? Que eu não contrate ninguém, né? Ou porque eu diminuo esse tipo de negociação, né? Ó, eu tenho um fulano lá que tá jogando lá. Cara, é uma coisa inacreditável. Se for mentira isso, pode ligar aqui pro Cascão e Não, mas eu acho que o número de profissionais que estão captando é importante ser alto. É importante, desde que ele tenha relevância nas indicações. Né? Então vamos lá. Agora, Então, tudo tem que passar pelo treinador. Então, mas... Ele vê um jogador, ele entra em contato com o Corinthians, você tem toda a razão com o treinador, e o treinador tem que ver então, o vamos lá, mas vamos fazer uma analogia. Pô, eu tenho 6, eu tenho 20. Ué, mas se o treinador não sabe... Aí que é o problema. Mas você acha que o captador sabe? Tem que ser indicação dele. Mas você acha que foi? Ué, tem que ser. Não, mas deveria... Se você contrata os caras que vão fazer a captação, que vão vasculhar o país todo... O Veloso... Aí ele tem que ver... Entrar em contato com o Corinthians, o treinador tem que saber. O certo seria, o captador fala com o treinador, o treinador vê, fala legal e fala pro dirigente, pode contratar. Mas você acha que o captador tem moral se o treinador não tem? Mas aí, então... Não, é o que eu tô pensando. O treinador já não tem função, então, né? Então, cara... O treinador vai treinar quem eles colocarem lá dentro, que não é o caso. Pô, tinha 50 jogador. Mas o Danilo tinha personalidade, que ele não chamava esses caras. Meu irmão, o Danilo, ó, vocês todos do Brasil inteiro, vocês querem contratar um cara pro seu time? Quer contratar um treinador pro profissional? O Danilo parece bonzinho, bobinho, em relação a quem não fala muito. Ele não abriu uma vez, esses jogadores todos que foram lá. Ele colocou aquilo que ele achava que tinha que ser. É isso que é a grandeza do Danilo. Mas um cara grande igual ele, um cara honesto igual ele, não serve pro Corinthians. Quem que serve pro Corinthians? E teve jogador com 19 anos, com 3 anos de contrato. O cara no Sub-20 já não pode mais, tem que ir pro profissional. Como é que eu contrato um jogador do Uruguai? Que aí um conselheiro que indica... Que é isso? Aí que é o iceberg. É daí, meu irmão. É daí que vem tudo. E isso já era antes. Tanto é que a administração passada vendeu todos os jogadores que foram feitos por eles mesmos. É só contar, é só ver.
Aí eu contrato o Mateuzinho, mas eu tenho o Léo Maná. Não faz sentido, Aí eu contrato o Hugo, eu tenho um menino lá que é o lateral esquerdo do Júnior, que é bom de bola. Aí eu contrato o Pedro Raul, mas eu tenho O Arthur. O Arthur e o que foi vendido pra Bélgica, eu acho. Felipe Augusto. Venderam o Felipe Augusto por 3 milhões de reais. Só 3 meses de salário do Pedro Raul. Mas é fácil fazer negócio assim com o dinheiro que não é seu, né? E aí o torcedor não quer saber disso. Sabe o que o torcedor quer? Vocês não quiseram bater palma pro Carlos Miguel? Porque caráter tem que ter, irmão. E você não tem caráter, Carlos Miguel. Porque se você tivesse caráter, você era homem o suficiente para jogar os 8 jogos que você falou que você ia jogar. Porque caráter você tem ou você não tem. Pior do cara sem ter o caráter é falar que tá machucado e não tá, porque eu tenho prova que você não tá machucado. Pode falar com o seu advogado, pode falar com o seu empresário, com o Juliano Bertolucci, com o Kia, com o raio que o parta. Eu tenho prova que você não estava machucado. E você deu um migué que estava machucado. E não foi pro jogo. Quem tem caráter tem. Agora, de você ir embora, tá tudo certo. Porque não foi ele que pediu pra multa ser de 50 para 4. Pra baixar a multa, né? Foi ele, Foi o empresário que pediu e o... E o Duílio que aceitou. Aceitou. Aí certo? Não tem o que fazer. Tá, aí você... Tá tudo certo. A campanha que você fez em relação a pressionar o presidente, pressionar o Antônio Oliveira, pressionar a comissão técnica... Vocês falaram que você ia embora se você não fosse titular. Os caras deram a faixa de capitão pra você. O que você fez? Você não teve nenhum tipo de caráter de ficar jogando os 8 jogos e ir embora dia 6 de julho que você vai embora. O que você pensa disso, Souza? A grande culpa disso é quem gera o Corinthians, né? A gente tem falado aqui já desde que surgiu essa notícia sobre o Carlos Miguel, que o certo não seria ter colocado ele para jogar. Mas aí você fica sujeito, você fica refém a um goleiro, que é um grande goleiro, todo mundo sabe, que vinha crescendo. Eu já acho que ele teve um pouco de culpa na hora que está fazendo a negociação, que está colocando, que o Cássio está para sair. Ele deveria chegar, olha, Augusto, eu tenho uma proposta, não deixa o Cássio ir embora. Cássio... Mas não foi isso que aconteceu, sabe? Não, Eu vou falar para você o que aconteceu. Os empresários e ele falaram assim, ó, se eu não jogar... Eu vou embora. Mas ele jogou, e aí? Ele foi embora mas o que o Corinthians tem que fazer? Não, você não vai jogar. Você só vai jogar... Se renovar. Você só vai jogar... Se renovar. Se você renovar. Mas foi o que a gente falou. Mas o que fizeram? Nada. Ficaram na mão do goleiro de novo e ele deixou o Corinthians na mão. Falou que o Corinthians queria jogar os 8 jogos e não jogou. E quem tá no lugar do Corinthians? Um menino que renovou o contrato, que entrou em 2 jogos difíceis, acabou sendo o melhor jogador em campo do Corinthians nos 2 jogos. Agora a culpa é de quem? A culpa é de quem gera o Corinthians, que deixa um jogador ser maior do que o clube. Não, e mais. Você liberaram o Cássio, tendo contrato até dezembro, certo, Marco Belo? Sim. Liberaram ele, deixaram ele embora. Não falaram pro Cruzeiro assim, ó, vocês querem liberar? Então vocês pagam aí os 4 milhões que a gente deve pra ele. Era o mínimo. Nem isso vocês fizeram. Era o mínimo, né? Mas sabe por que não fizeram? Quem que é empresário do Cássio? Você sabe? Carlos Leite. Sabe quanto que o Corinthians deve pro Carlos Leite? 50, 60 milhões. Mesmo assim. Eu sei disso, mesmo Veloso. Assim. Mesmo assim. Se você tem o contrato com o Cássio até o final do ano e você está disposto a liberar o Cássio. Tá certinho. Pelo menos o clube que está levando o Cássio nesse momento sem pagar nada. Aí eu sou o Carlos Leite. Não pode deixar de dívida você do Cássio ainda. Não, então, você é Augusto, não é? Você é Augusto, vai. Sim. Você vai falar para mim assim, ó, Carlos Leite, nós temos aqui as dívidas aqui do Cássio e não sei o que. Fala, mas primeiro você paga eu, então. Depois a gente fala sobre isso. Mas a negociação podia ser com o clube. Não sei, Veloso, mas quando você senta no colo do empresário... Não dá pra se administrar um clube dessa forma. Isso é um absurdo. Liberar o Cássio... Todo lugar que você olha tem coisa errada. Não, liberar o Cássio e ainda saber que esse cara aí, que nunca vai ser um dos caras mais odiados da história do Corinthians, vai ser esse cara aí. Esse cara aí que vocês pagaram o pau pra ele... Vocês pagaram o pau pra ele jogar no lugar do Cássio e ele fez isso com o Corinthians. Ele tem o direito de sair. Pelo contrato, por tudo. Mas não tem o direito de fazer o que esse cara fez. O Antônio Oliveira, você demorou pra falar isso aí. Bota ele falando aí. No clube, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer. E muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber... o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já
que incomoda-me e as atitudes serão tomadas e o Carlos Miguel não jogará mais pelo Corinthians. E eu já disse, fui muito perentório, só joga aqui quem quer. Olha, até me esqueci de outro elemento, que o Fausto Vera também está nessa lista, desse naipe de jogadores que eu falei, que desde o meu caminho hoje não são opção, por uma razão ou por outra, não são opção. Vou falar uma coisa para você, se ele fosse o Antônio Oliveira, ele comete alguns equívocos. Tecnicamente é um pouco teimoso ele. Mas se não fosse o Antônio Oliveira, o Corinthians ia estar muito pior do que está. Mas muito pior em termos de ambiente, em termos de tudo. Graças a Deus que vocês têm esse cara aí, pra vocês todos aí. E ainda vocês querem mandar ele embora, vocês estão de sacanagem querer mandar ele embora. O que você pensa da atitude dele agora, Veloso, Souza e Marco Belo? Pra mim, um pouco tardia, né? Pra mim também. Essa decisão tinha que ser tomada antes. Eu acho que, na verdade, essa decisão foi tomada mais em função do descaso que o Carlos Miguel cometeu com o Corinthians. Ele tem o direito, mas só que ele deveria comunicar. A partir do momento que ele está negociado, ele tem o direito. Eu vou ver uma casa lá na Inglaterra para eu morar. Lá eles estão de férias, eu quero aproveitar esse período que eu vou estar parado, porque senão depois eu não vou ter férias. Tudo bem. Vou me desligar do clube. Tá tudo bem. Beleza. Agora, falar que vai estar os 8 jogos. Força o terceiro amarelo. Aí toma um cartão... Forçou, Veloso. Forçou o terceiro amarelo. Não precisava tomar. Aí toma o terceiro amarelo. Aí no jogo seguinte, tô com uma eu dor, falei no sábado, também. eu cheguei de Salto de Pirapora, que por sinal fiz um golaço lá. Eu não sei se um jogador profissional hoje faz o gol que eu fiz lá ontem. Em sábado, lá do Salto de Pirapora. Aí, bota aí, boa Latino, boa Sidão. Aí tá os melhores momentos do jogo de hoje que a gente vai falar daqui a pouco. Pô, aí eu treino até sexta-feira. Normal. Normal, vou embora sexta-feira tranquilo e no sábado eu tô machucado no tornozelo e não viajo. E aí é onde eu dei um cacete nesse cara no meu Instagram. E aí talvez venha aí a fala desses caras, do Antônio Oliveira, do presidente agora, de ele não jogar mais. Porque é um absurdo o que ele fez com o Corinthians. É um absurdo o que ele fez. Esse menino, Matheus Donelli, que vocês jamais... Vocês arrebentam com ele aí dentro, fazem tudo. Nos 2 jogos, o que ele teve de culpa? E se não fosse ele ontem, perdi o jogo. Se não fosse ele ontem, perdi o jogo. Veloso. Ele foi melhor em campo nos 2 jogos que jogou. Mas, então, o Carlos Miguel mostrou que não tem mais aquele interesse de estar ali, não está à disposição de jogar esses últimos jogos. Só que ele disse que gostaria de ficar, pediu para ficar, e aí as atitudes não são compatíveis com isso, né? Souza. Quem tomou essa decisão não foi o Antônio Oliveira, nem o presidente. Quem tomou a decisão foi o Carlos Miguel. Ele que definiu, eu quero jogar, e agora ele falou, não quero jogar. Agora, eu vou te falando, para que o Antônio Oliveira ia falar isso agora? Se ele teve a opção de colocar o Donelli para poder jogar. Já tinha renovado, né? Né? Tinha renovado. Tinha renovado 4 anos o Donelli. Você não quer ficar não? Beleza, vamos botar outro no seu lugar. Tchau, obrigado, irmão. Porque você vai precisar do menino e o menino está correspondendo. Porque se você tem caráter, você cumpre os 8 jogos, certo? Agora você fica Se você não tem caráter, você não cumpre. Agora você fica refém de um goleiro que é um grande 30 goleiro. 30 jogos. 30 jogos na carreira. Não tem o Paulista. Peraí. Não tem o Rio São Paulo. Não tem a Supercopa. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está aí. O Corinthians precisa voltar a pensar a ser grande. Agora, quando tiver um pensamento pequeno, ficar refém de um goleiro... Aí. Verdade, Souza. Vai ficar fazendo isso aí, Souza. Porque quem tomou a decisão não foi o presidente. Não foi o Antônio Oliveira. E o pior de tudo, né? Quem tomou a decisão pro Cássio sair foi o Cássio, né? O Cássio. Quem toma a decisão pra sair foi o Carlos Miguel, né? Não é muito louco? Mas que dirigentes que são vocês? Agora... Não foi? O Cássio falou, contra o Argentino Júnior, não teve psicólogo, psiquiatra. E foi pro André Galvão no SBT, que é um monstro de repórter, o André Galvão. Aí o que aconteceu? Aí o que o treinador tinha que fazer? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Fica 2 jogos fora, daqui a pouco você volta e tá tudo bem. O que fizeram? Deixaram ele embora, o Cruzeiro veio com o Alexandre Matos, que eu falei pra você que tava tudo certo, e contrataram o cara por 3 anos. Aí, quando ele foi contratado por 3 anos, o Cássio, vieram dar 2 anos pra ele de contrato. Mas por que não fizeram isso antes? Por que vocês perderam o Cássio? Perder o Cássio foi muito pior do que perder esse cara. Esse cara não representa nada no Corinthians. Esse cara nunca representou. Que, por sinal, Carlos Miguel, se você for numa padaria agora, se você colocar gasolina no frentista corintiano, se você for no mercado, sabe o que os caras vão fazer com você, meu irmão? Eles vão te xingar. É bom você não sair da sua casa. Você vai ser xingado. Você vai ser xingado. Tem quem falando? Bota ele falando aí. De eu ter saído, ter proposta para sair ou não, vem muito do coração, porque eu escolhi estar aqui.
Eu poderia ter ido para outros clubes quando eu vim no início. E não vim por causa de dinheiro, eu vim porque eu sabia que eu era aqui, eu sabia do trabalho que eu teria aqui, eu sabia do cara que eu teria junto comigo, que é o Cássio, é o meu treinador de goleiro, que era o Marcelo também, que eu saberia que ele ia estar aqui para me trabalhar, e eu consegui desenvolver muito mais ainda o meu futebol, que eu tenho muito a aprender, e eu fico feliz de estar aqui hoje, de estar conseguindo desempenhar tudo que eu sonhei, conquistei, trabalhei para ter. E prefiro continuar mantendo, porque a vida nada é fácil. A gente às vezes tem umas barreiras, a gente tem que passar por elas, encarando elas, não saindo delas. A coisa melhor que tem na vida é ter caráter, né? O discurso é muito lindo, que por sinal o que mais tem nessa vida hoje é discurso bonito de coaches. Que eles te ensinam, seu filho não tem que estudar na faculdade, mas o filho dele estuda em Harvard. Seu filho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Todos eles são bons para falar para vocês e vocês, otários, entram em cima disso. Vocês acreditam nisso, nos falsos profetas. Você acha que Jesus não sabia que Judas ia trair ele, gente? Você acha que Jesus não sabia que Judas ia trair ele? Você acha que Jesus não sabia que Pedro ia 3 vezes negá-lo? E da onde vem Papa? Vem de Pedro. Eu não gosto de falar muito de religião aqui, não. Mas se você está do lado de Deus, atrás de Deus, você está bem perto de não errar muito. Mas se você está distante dele, é o que essas pessoas usam vocês aí. A família, não sei o quê, tá ali. Não, Deus é bom para todos. Deus ama quem está preso agora por estupro, quem está preso por matar famílias, como ele ama o Papa Francisco. Porque o amor de Deus é incondicional. Agora, cabe a vocês saber o discurso das pessoas. Né? E quando você vê esses discursos, você pode ter certeza que a maioria é tudo narcisista. Porque eles conseguem ser narcisistas. E eles conseguem te influenciar em relação a tudo isso. Quando você vê um discurso desse, você torcedor, você arrebenta o Cássio. Quando você vê um discurso desse, arrebenta o Cássio, que falhou em 4 gols, em 12 anos. É o maior ídolo da história. 712 jogos. 712. Vocês acabaram com o Cássio. Eu fiquei... foi o único jogador que eu quase chorei na saída. Foi o único. Ele veio aqui, ele sentou aqui, cara. A humildade dele, ele parou a Band. Pode vir qualquer um aqui, ninguém para a Band. Só o Cássio parou a Band. Aí vocês viram esse discurso e pau no Cássio. O Carlos Miguel tem que ser titular. E vocês que fizeram com esse discurso? Por que vocês não usam a internet para mostrar esse discurso e para arrebentar com ele? Sabe por quê? Porque teve muito robô, muito fake em relação ao que fizeram. Que, por sinal, tinha fake ontem. Eu vi do Caio e do Timão aí. Você viu o fake que teve do cara que era uma menina? Como que chamava a menina? Maiara. Maiara, e o cara metendo o pau, fazendo um baita de uma fake, todo mundo elogiando o cara das informações que ele tinha. De quem que ele era amigo? Ex-assessor do Andrés. Aí, ó. Então eu que sou ruim, é porque eu falo tudo isso, né? Talvez eu não deveria falar nem o Veloso, nem o Souza, nem o Belo. O que vocês fizeram em 12 anos do Cássio, vocês transformaram ele num dos piores goleiros da história por causa de 4 gols de Sul-Americana, de Argentino Júnior. E aí um Carlos Miguel, que dá uma entrevista como essa e vai embora, que é o direito que ele tem, 6 milhões de euros na mão, 750 mil por semana, tá tudo bem, mas só cumpra o que você falou, que era o mínimo que você tinha que ter feito. E aí você vem dar um migué. Não sabe para não viajar? Que bom que você fez isso. Que bom que você fez isso. Sabe por quê? Porque as pessoas vão saber quem realmente você é e quem é o Donelli. Para você, ele foi bem nos 2 jogos, Veloso, o Donelli? Foi bem. Foi o destaque, foi o melhor em campo. E o exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? Não olhe o que as pessoas, não escuta o que as pessoas falam, olhe o que elas fazem, porque na verdade é aí que você vai conhecer as pessoas. E o discurso dele é lindo e tal, mas é contra, não diz o que ele faz. Porque... ele poderia jogar contra o Internacional. Veloso, você no Palmeiras, eu no Guarani. Cara, os caras deixaram... Eu no Guarani fiquei 1 ano sem jogar, você ficou 6 meses, né? 6 meses sem contrato. E a gente querendo jogar, né? Querendo jogar. Querendo jogar com infiltração. Que é diferente. Sem receber. Sabe quanto que o Carlos Miguel ia ganhar? 800 mil. O Augusto Melo. Sabe? O Antônio Oliveira, Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, você no sábado ele ligou pra você falando que ele não queria jogar mais. Sabe o que você tinha que ter feito, Fabinho Soldado? Que por sinal, Fabinho Soldado, eu sei que você tá fazendo um grande trabalho aí. Eu sei o tanto que você tá fazendo aí de importância pro Corinthians. Olha o Matheus Donelli.
Belo, o que as pessoas falam lá dentro? Você que é setorista, você que trabalha no meu timão, você que é da Transamérica. Ninguém acredita nesse menino. Olha o que o Carlos Miguel fez pro Matheus Donelli, não indo jogar um jogo fora contra o Atlético Paranaense, que todo mundo achava, inclusive eu, que ia ser goleada. Se coloca no lugar do Matheus Donelli concentrado. Meu Deus do céu, se eu tomei 2 frangos aqui, meu Deus, se perdeu o time, meu Deus do céu. Aí o Carlos Miguel em casa, né? Em casa. O que você pensa? O que se fala do Matheus Donelli? Primeiro, sobre o Fabinho Soldado, ele contratou um CEO, Fred Luz, que era do Flamengo, que começou a trabalhar hoje no Corinthians. Com gripe, Belo? Primeiro dia, não. Foi aniversário da sua mamãe? Minha voz é grossa mesmo, senhor. Foi aniversário da sua mãe? Não. Eu vi no Instagram da sua mãe, quem que é? Eu só pus foto dela porque eu a amo. Ah, mas é aniversário. Mas você bota mais foto do cachorro do que da sua mãe, então você ama mais o cachorro. Eu também amo eles também. Não, mas você bota foto de quem mais? Do cachorro ou da sua mãe? Fala a verdade, do cachorro. Da sua esposa ou dos cachorros? É que é mais fácil eu tirar foto deles. Não, do Éder Luiz ou dos cachorros? Não, dos cachorros, lógico, né? Eu não tenho foto com o Éder. Vai, Belo! Eu não tenho essa oportunidade. Pera só um minuto, Castão. Termina aí. Não, Fred Luz, CEO, é o cara que vai mandar no Corinthians se deixarem, começou a trabalhar hoje, tá? Mas, primeiro dia. Então vamos lá, como é que ele chama? Fred Luz. Ô, Fred Luz, você sabe do departamento amador tudo isso? Precisando mesmo lá. Será que você sabe de tudo isso, irmão? Ou você vai abrir também pra eles contratarem? Os caras venderam o menino agora pro Porto, lateral esquerdo. Mas, Caio Henrique, mas se ele foi pro Porto, por que ele não serve pra ser reserva do Hugo ou ser titular? Não é muito louco? Acabaram de vender o menino agora pro Porto. Você vai deixar isso? Se você é CEO, mesmo, você que vai mandar, é você que vai contratar, é você que vai saber quanto ganha. É você mesmo ou não? Você sabe o que é o Corinthians? Você sabe aonde fica o Corinthians, né? Rua Parque São Jorge 777. Você sabe onde fica o CT? Você sabe onde fica? Porque é muito fácil vir ser CEO, né? Vamos lá, coloca aí o Matheus Donelli. Parabéns, filho. Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe. O cara que você é. O goleiro que você é. E eu sempre acreditei em você. O Veloso, que é um dos maiores goleiros que eu joguei, falou que você foi melhor em campo nos 2 jogos. Aí, Carlos Miguel, vai com Deus. Vai com Deus. Tchau. Tchau. É uma equipe bem jovem e a gente sabe da responsabilidade. A responsabilidade é muito grande de vestir o manto do Corinthians, ainda mais nessa situação que a gente está passando. Sabemos da responsabilidade, mas falando individualmente mesmo, para mim é até que uma coisa meio natural, porque eu estou aqui desde muito novo, né? Estou desde os 8 anos no clube e no profissional também já estou há um bom tempo. Então, claro que agora as coisas são diferentes, mas a gente tem noção sim da situação, da responsabilidade e a gente vai na nossa vida para ajudar o